dia, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Teoria Geral do Direito. Essa é a nossa aula 19 de 20. Vocês já fizeram a terceira avaliação. Parabéns a todos pela participação na disciplina, pela aprovação. Acredito que já todos aprovados, mas nós voltamos aqui para cumprir com o nosso plano de curso, para que vocês tenham a oportunidade de vivenciar, assistir, discutir todos os conteúdos que foram propostos a ser repassados nessa disciplina de Teoria Geral do Direito no semestre 2020.1. Então, hoje nós voltamos lá no livro de Norberto Bobbio, que foi o principal livro utilizado por nós. Esse assunto está no capítulo 6, a partir da página 117, intitulado Direito e Força. Então, nesse assunto, que é o último dentro do livro, que foi proposto para vocês, nós vamos discutir essa relação, melhor dizendo, essa correlação entre o direito e a força. E aí eu adianto que nós vamos estar transitando entre duas correntes. Uma corrente que considera a força, o direito e a força situados em planos distintos, em locais distintos, de forma que o direito recorre da força, tendo a força como meio para a sua efetivação. A força, dentro dessa corrente, ela é esse meio que vai obrigar o cumprimento das regras impostas ali pelo direito. E aí nós vamos evoluir para uma outra corrente esta que entende que a força ela está dentro do direito, ou seja, que direito e força estão ocupando o mesmo espaço, de forma que a força está contida no direito, de forma que o direito é quem regula o uso da força, é quem regula a coação. Vamos iniciar hoje esse tema direito e força. Não concluiremos, ficará uma parte para a próxima aula. Nós completamos a nossa carga horária, ou seja, a 20ª aula, ainda na próxima semana. Vocês já acham assim meio estranho, até por já ter feito todas as avaliações, por já estarem com as notas de vocês, mas eu vou me propor a repassar os assuntos para vocês. Eu prometi também, e está inclusive lá no nosso plano de curso, falar de jurisprudência. Então a gente pode até fazer o seguinte: eu tratar hoje o que der de direito e força, e o que eu não consegui explanar, trabalhar com vocês, mas fica o material, fica os slides que vocês podem concluir. E aí, se o tempo de vocês possibilitar isso. E aí na próxima aula a gente pode encerrar com uma aula mais curta, mais leve, mais tranquila, passando para vocês algo sobre jurisprudência, conceito atual, aparentemente simples, mas que a gente acaba se enrolando na hora de conceituar, de definir, de passar o nosso entendimento sobre o que seja realmente jurisprudência. Às vezes a gente acaba ficando ali na dúvida, confundindo jurisprudência com precedente, com súmula. Então, para a gente tirar essas dúvidas, esclarecer um pouco a respeito, ok? Combinado, vamos em frente para que nossa aula não fique muito extensa. Vou disponibilizar na tela os slides para que a gente vá seguindo e passando para vocês aí, mesmo de forma abreviada, as principais ideias sobre esse assunto. Bom, como eu falei, nós vamos estar falando aqui da correlação entre direito e força. Bom, de acordo com a definição tradicional do direito é o conjunto de normas coativas, normas que se fazem valer pela força, ou seja, para essa corrente que eu já havia adiantado, a força é um meio para a realização do direito. O direito, para se efetivar, ele precisa do auxílio da força, ele busca isso na força.
Dentro dessa corrente nós temos separados, né, o direito e a força, e de forma que o direito busca lá na força lá um meio para a sua efetivação, para fazer com que os indivíduos obedeçam, né, cumpram as regras do direito. A segunda teoria, que também falei para vocês, Norberto Bobbio vem mais dentro dessa teoria, fazendo uma discussão com alguns autores. Ela propõe examinar a força considerando o conteúdo da norma jurídica, ou seja, a força considerada como conteúdo da norma jurídica. E aí nós não temos mais direito e força em espaços distintos, mas nós temos a força dentro do direito, ou seja, a força como conteúdo das normas jurídicas. Essa segunda teoria ela foi formulada por Kelsen desde a publicação de sua obra Teoria Geral do Estado, que ocorreu em 1925. Só que o próprio Kelsen ele não deu muita importância, não deu destaque a essa teoria. Também essa segunda teoria, né, entendendo a força como conteúdo das normas jurídicas, também foi formulada por Passant, e talvez tivesse passado despercebida se não tivesse sido acolhida, definida e recolocada em circulação por Al Pros. Fez isso de forma que não deixou que ficasse obscura o desenvolvimento da teoria lá por Passant. Kelsen, em sua obra Teoria Geral, a propósito da teoria tradicional, ele fez a seguinte observação: essa doutrina não se refere aos atuais motivos do comportamento dos indivíduos submetidos à ordem legal, ou seja, às normas jurídicas, mas ao seu conteúdo, para defendê-lo das críticas das correntes sociológicas. Ou seja, respondendo a essas críticas, a essas objeções das correntes sociológicas, Kelsen faz essa afirmação que nos deixa entendendo, nos torna claro que ele coaduna com essa segunda teoria, onde a força ela está dentro do direito, o conteúdo do ordenamento jurídico. Mais adiante, em sua obra Teoria Geral, Kelsen faz nova afirmação que reforça a sua participação nessa corrente. Ele faz dessa vez para livrar-se da objeção do denominado processo ao infinito. Processo ao infinito era, ou seja, uma objeção, uma crítica, no sentido de que, se fosse considerar a força fora do direito como necessária como meio de efetivação do direito, ou seja, fosse considerar norma jurídica a norma que buscasse sua efetivação por meio da força, essa norma que regula a força, seria a norma secundária, para ser considerada norma jurídica, ela também teria que ter uma outra norma para ali ser efetivada. E isso ia gerar um ciclo vicioso, né, chamado processo ao infinito. Nunca ia ter fim essa dependência de normas. Então, defendendo essa crítica do processo ao infinito, Kelsen faz nova afirmação que deixa claro o seu posicionamento dentro dessa corrente que entende a força como conteúdo da norma jurídica. E faz da seguinte forma: uma norma jurídica, não porque sua eficácia é assegurada por outra norma que prevê sanção. Uma norma é uma norma jurídica porque ela prevê uma sanção, ou seja, as normas ali, o direito, elas já prevêem a sanção está dentro do direito. Okay? Então, essas duas afirmações deixam claro a posição de Hans Kelsen. Com a tese de que o direito não é um conjunto de normas garantido pela força,
mas sim um conjunto de normas que regulam a força, ela tornou-se um dos pontos cardeais da teoria do direito de Karl Oliver Kroner. Então, Oliver Kroner também está dentro dessa corrente, que entende a força como conteúdo do direito, ou seja, dentro do direito, ocupando o mesmo espaço. Oliver Kroner ele chamou a atenção para o fato de que o direito é força organizada, é uma organização da força, e negou a independência das normas primárias com relação às secundárias. Então, dentro daquele assunto que a gente tratou nas aulas anteriores, de normas primárias e secundárias, atua aqui Oliver Kroner no sentido de negar essa independência, mas que essas normas elas estão em conjunto, ok? Estão ali, segundo o Kelsen também defende, compondo ali um ordenamento que é um conjunto de normas que constitui ali você tem aquelas características repassadas por Kelsen, da hierarquia, da completude e me falha a memória a outra, mas ou seja, que é algo ali um conjunto coeso e não há essa divisão, essa independência, normas primárias e normas secundárias. E que os que seriam normas secundárias, que seriam as normas sobre a sanção, ou seja, seria a força, está ali dentro do direito e não algo fora, utilizado como meio para a efetivação do direito. Oliver Kroner expressa seu pensamento afirmando que é impossível manter a posição de que o direito, em um sentido realístico, é garantido ou protegido pela força. A situação real, segundo ele, é que o direito, como corpo de normas, consiste em normas sobre a força, ou seja, um conjunto de normas que regulam a força, não que depende da força externa para se efetivar. Normas que contêm padrões de conduta para o exercício da força, regulam como essa força poderá ser exercida. Recentemente, Rawls, outro autor, retomou essa teoria e lhe atribuiu um lugar de destaque na sua teoria geral do direito. Então, são vários autores que dentro dessa corrente, desenvolvendo ideias dentro dessa segunda corrente expressada aqui por mim no início. Em sua teoria geral do direito, Rawls, abordando o problema de como um sistema jurídico nacional único pode se diferenciar em relação ao conteúdo de outros sistemas normativos únicos, ele apresenta a solução com a seguinte afirmação. Um sistema jurídico nacional é um corpo integrado de normas referentes ao exercício da força física, ou seja, está colocando a força como conteúdo do direito, do conjunto de normas. E conclui afirmando que nós precisamos insistir que o relacionamento das normas jurídicas com a força está no fato de que elas, as normas jurídicas, referem-se à aplicação da força, e não que elas sejam respeitadas por meio da força. Então, Rawls coloca aqui claramente sua posição no sentido de que a força ela integra o conteúdo do direito. Bom, quais os interesses dessa teoria de Rawls? O principal é ter superado as objeções, ou seja, críticas, atualmente levantadas à definição do direito em termos de coação. Fazendo isso sem ter renunciado à coação como elemento essencial do direito. Continua considerando a coação elemento essencial do direito, mas não algo externo, e sim interno ao direito. Outros interesses é ter levado
as últimas consequências, a tendência iniciada por Ehring, lá da teoria tradicional, de considerar o direito do ponto de vista das normas secundárias mais do que do ponto de vista das normas primárias. Ter superado a prova sempre buscada e jamais alcançada de oferecer uma definição da norma jurídica considerando o seu conteúdo. Bom, falando de teorias a favor, favoráveis, e contra a coação. Vamos começar falando aqui da teoria tradicional, que é a teoria formulada por Ehring. Ehring ou Ley, dependendo do idioma. Que define o direito em termos de coação. O direito é a representação das normas coercitivas em vigor no Estado. Então, o direito é a representação dessas normas coercitivas para a teoria tradicional. Os escritores anglo-saxões, eles remontam a Austin, o primeiro autor, nesse sentido, que define o direito como comando, e como comando, digamos que qualificado, ou seja, comando é o comando como uma expressão de desejo, entendendo comando como desejo, só que, como eu falei, um desejo qualificado, um desejo que se distingue de qualquer outra expressão de desejo pelo fato de que ao destinatário desse comando, desse desejo, pode ser imposto um sofrimento por parte daquele que comanda, quando a sua conduta não satisfizer o desejo. Vou passar aqui a mostrar algumas objeções levantadas à teoria tradicional, essa primeira que a gente viu. A primeira é no sentido de que há observância geral e espontânea das normas. E aí, essa objeção é no sentido de dizer que a sanção ela não é necessária, a coação não é necessária, ou seja, são teorias contra a coação. E aí, nesse primeiro sentido, em que afirma que há uma observância geral e espontânea das normas, está querendo dizer que a sanção ela não é necessária. Uma outra objeção é através da afirmação de que a existência em todo ordenamento jurídico de normas sem sanção. Ou seja, quer dizer, olha, em todo ordenamento jurídico existem normas sem sanção. Então, a sanção ela é pouco necessária. De fato, com frequência, ela nem existe. E aí, Hart está quem desenvolve essa ideia. Uma terceira objeção levantada à teoria tradicional, ou seja, a coação como integrante do direito, é exatamente a que trata do processo ao infinito. E com a ideia que, se uma norma ela é jurídica porque é sancionada, ou seja, porque tem uma outra norma prevendo sanção para seu descumprimento, também a norma que regula a sanção, ou seja, que naquele estudo nosso de normas primárias e secundárias seria a norma secundária, para essa norma secundária ser jurídica, ela também deve ser sancionada, ou seja, deve também depender de outra norma que regule a sanção para o seu descumprimento. E pensando dessa forma, isso se seguia, e assim por diante. Ou seja, ia gerar um processo ao infinito, um ciclo sem fim. E essa objeção é levantada por Tom, que é um imperativista. Então, os três argumentos, eles contestam, respectivamente, a necessidade da coação, aquele lá que diz que há observância geral e espontânea das normas, contesta a necessidade da coação. O segundo, a existência, quando afirma que existe em todo ordenamento jurídico normas sem sanção, está querendo questionar a própria existência da coação. E a possibilidade da coação, que é quando trata do processo infinito. O uso dos três argumentos, muitas vezes, ele serviu para eliminar a coação das
conhecidas características do conceito de direito, para dar uma definição de direito sem recorrer à ideia de coação. Ou seja, esses três argumentos que a gente acabou de ver, eles buscavam eliminar a coação das características do conceito de direito. Eles procuravam trazer uma definição do direito sem recorrer à ideia de coação, o direito independente da coação. Seria um direito ali composto apenas de normas de condutas, de normas que regulam condutas, sem depender de normas sobre a coação. E essas teorias que definem o direito, prescindindo da coação, ou seja, deixando a coação fora, deixando de lado a coação, elas recaem em dificuldades ou elas conseguiram se firmar facilmente? A resposta é sim, elas recaem sim em dificuldades. E a maior das dificuldades, decorre do fato de, uma vez eliminada a coação, encontrar um critério para distinguir as normas jurídicas das normas morais e das normas do costume. Porque seria a imprescindibilidade da coação que iria diferenciar o direito desses outros tipos de normas. Bom, aí aqui a gente traz agora teorias para solucionar essas dificuldades ora apresentadas. E aí uma dessas teorias, dessas correntes, dessas teorias, é a teoria psicológica, que está ligada ao modo com que as normas são acolhidas. E aí se vale do psíquico, do pensar, do raciocínio. E por essa corrente, uma regra jurídica se diferencia de uma regra do costume pelo fato de ser observada com ânimos de obrigação. Ou seja, estaria na mente, no raciocínio, que as normas jurídicas, elas obrigam. Que as normas morais, por exemplo, elas não obrigam. Que até do costume elas não obrigam. Seria, nesse sentido, a teoria psicológica. Outra corrente de teoria seriam as teleológicas. A teleológica está ligada ao fim a que as normas servem. Então, os fins próprios do direito são, segundo essa teoria, ora a justiça, ora o bem comum, ora a paz, a tão falada paz social. Então, o direito ele teria essa finalidade. As normas do direito, as normas jurídicas, elas teriam essa finalidade de busca da justiça, do bem comum, da paz, mais do que os outros tipos de normas. Por isso, seriam possível diferenciar. Bom, se prescindirmos da modalidade da coação, ou seja, pudermos deixar de lado a coação, normas de direito e normas de costume, elas mal se diferenciam com relação ao fim. Por quê? As normas costumeiras e as normas morais, elas também têm essa finalidade de justiça, de bem comum e de proporcionar paz social. Então, as teorias psicológicas e as teorias teleológicas, que acabamos de ver, quando não são um disfarce da teoria da coação, não servem as primeiras, ou seja, as psicológicas, para distinguir as normas jurídicas das normas morais. E as segundas, ou seja, as teleológicas, segundo a teoria teleológica, para distinguir as normas jurídicas das normas do costume. Isso é a colocação aí de Norbert Bobbio. Bom, aí Norbert Bobbio, dentro da discussão, vai colocando que o único modo seguro de distinguir as regras jurídicas das regras do costume, prescindindo da coação, ou seja, fazer essa distinção sem imprescindir, ou seja, sem trabalhar com a coação, seria distingui-la com base na diversidade de conteúdo. Ou seja, quais seriam
quais seriam o conteúdo da norma jurídica, quais seriam o conteúdo das normas costumeiras e das normas morais. Seria uma forma mais segura de distinguir, né? Ver se é possível. Bom, aí a gente começa com a pergunta, é fácil fazer isso, você fazer essa distinção, sem levar em consideração a coação? Não é fácil, né? Até agora, todas as tentativas mostraram-se infrutíferas. O conteúdo das regras, aí a gente pega aqui como exemplo, como comparação, como analogia. O conteúdo das regras do xadrez é o jogo de xadrez. Por exemplo, da gramática é o falar. O da retórica, o persuadir. O conteúdo da lógica, pensar. O conteúdo da moda é o vestir. Então, eles têm conteúdo claros, esses atos. Mas existe um comportamento que, diferente de qualquer outro, constitua o comportamento próprio das regras jurídicas? Então, essa é a pergunta do millão. Diferentemente dos outros atos, nesse aqui, em relação ao comportamento que diferente de qualquer outro, constitua o comportamento próprio das regras jurídicas e já não existe, já não dá para visualizar assim fácil como em relação aos outros atos. Então, quando se usa a expressão comportamento jurídico, se pretende denotar um comportamento conforme as normas jurídicas. Torna-se então óbvio que não se pode definir uma regra com base em um comportamento, quando esse comportamento é definido, por sua vez, com base na regra. Em relação... Deixa eu voltar aqui. Em relação ao comportamento jurídico, é uma inversão. No caso, o comportamento é que é definido com base na regra. As regras da gramática, elas são definidas partindo de um certo tipo de comportamento. Já o comportamento jurídico, ao contrário, ele é definido partindo-se de um certo tipo de regra. Entendem? Eu sei que é meio confuso. E aqui a gente também não tem essa pretensão de deixar você expert nesse assunto. Mas mais passar essa noção do que as teorias desenvolvem em relação a essa correlação entre direito e força. A resposta segundo a qual o conteúdo das regras jurídicas é a vida social, isso poderia ser uma resposta, mas essa resposta ela não é satisfatória. Por quê? A vida social ela não é o conteúdo das regras, mas apenas o âmbito no qual as regras jurídicas, assim como grande parte das regras do costume e das regras morais, operam. Então não seria uma resposta satisfatória essa questão de que o conteúdo das regras jurídicas seriam a vida social. Não é. A vida social é o âmbito em que elas operam, mas não só elas, as regras jurídicas operam no âmbito da vida social. Também operam as regras do costume e da moral. Então, a realidade é o seguinte, que regras jurídicas, regras do costume e regras morais, todas essas regras operam no âmbito da vida social. Mas operam de modo diverso. Então, aquilo que parece distingui-las é o como e não o que. Não é o que elas regulam, mas o como, o modo diverso como que elas operam. Então, regras jurídicas, regras do costume e regras morais representam, na realidade, modos distintos de controle social, mas todas são regras que, de certa forma, efetivam um controle da sociedade, um controle social. Então, definir o direito com base no conteúdo das normas jurídicas pareceu até agora ser um empreendimento infrutífero, exatamente pelo que a gente vem colocando.
É interessante a solução dada por Kelsen. Solução essa que é seguida por Oliver Krohn e também por Ross. É a solução ao problema das relações entre direito e coação, ou seja, direito e força. A solução ela representa uma tentativa de individuar o conteúdo das normas jurídicas, definindo as normas jurídicas com base exclusivamente na matéria regulada. Para esses autores, Kelsen, Oliver Krohn, Ross, o direito é um conjunto das normas que regulam a coação. Então vejam bem, interessante a ideia desses autores que começam a encaixar essa ideia de definição do direito com base na matéria regulada. Para esses três autores, o direito é um conjunto de normas que regulam a coação. Então, o direito é um conjunto de normas que regulam a força. O exercício da força, ou seja, a coação é o exercício da força. A coação ou a força constituem a matéria específica das normas jurídicas. Então, qual a matéria das normas jurídicas? A matéria seria, sem dúvida, a regulação da força. Normas jurídicas constituiriam sempre em normas que regulariam a força. E aí, vocês podem lembrar lá de Kelsen, por exemplo, dentro daquela discussão de normas primárias e secundárias, que ele diz que são as normas secundárias que são as normas jurídicas. Exatamente porque são elas quem regulam a coação, né? Regulam a força. Bom, vamos mostrar aqui alguns atos ou grupos de atos do homem. Atos ou grupos de atos desenvolvidos pelo homem. Por exemplo, falar é um ato do homem. O vestir também é um ato do homem. O persuadir também é um ato do homem. E os atos de força, no sentido de força física mesmo, ou seja, coação, que é o que a gente está tratando, a coação com força física, porque estamos tratando de relação de direito ou força, também seriam atos do homem. E o falar, ele teria sua regra, sua regulamentação na gramática. O vestir teria suas regras na moda. O persuadir seria suas regras na retórica. Assim como os atos de força, aí sim, eles teriam sua regra no direito. Então, o direito consistiria na regulação dos atos de força. E dentro dessa distinção com base na matéria regulada, que é que melhor se encaixa para fazer essa distinção. Os atos de força, força física, coação, como outros atos humanos, têm necessidade de ser disciplinados por regras. Essa classe de regras é o direito, é o ordenamento jurídico, é o conjunto de normas. Conclusão: como a gramática é a regra da linguagem e a moda a regra do vestir, assim o direito é a regra da força. Bom, e aqui nós fazemos uma pausa e na sequência voltamos com a segunda parte da aula.